Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui esse grande amigo, chefe Fábio Donato, da Castelões, a pizzaria mais antiga de São Paulo. E aí, Fabião? Tudo jóia, Marquinhos? Prazer estar aqui falando com você. O prazer é todo nosso te receber, Fabião. Jóia. Vamos trocar algumas informações aqui, um pouco da vida do Fábio Donato, da Castelões, de como tudo iniciou. Vamos lá, fica com a gente aí que tem muita coisa hoje. Fabião, conta pra gente assim, ó. Que a gente sabe que você nasceu ali dentro da pizzaria, a gente já sabe. Literalmente, aquilo ali foi meu jardim da infância. Meu playground era o restaurante enquanto não estava funcionando. Porque quando eu estava funcionando, não podia nem brincar. Não tem essa... Imagino. De criança ficar correndo no meio das mesas quando tem serviço. Imagino. E era uma coisa bem bacana, que meu avô era um cara bem austero. E ele tinha 2 metros de altura, então não era uma pessoa que você chegava e encarava, né? Nos termos de hoje. Então, se ele abria a boca ou se ele olhava para você, você entendia. Você já entendia o recado, tipo... Já. Fica quieto, né? Nunca me pôs na mão, nunca fez nada. Imagino. Mas a gente tinha No começo você teme. E depois você entende e respeita. O respeito que tinha... Tanto que a gente... nos domingos a gente almoçava na casa dele. Todo mundo almoçava junto. Criançada não abria a boca na mesa. Quem pode conversar é tudo adulto. Quieto, né? Tudo quieto. Tudo bem, você é criança também. Sim. Não deixava de ser. Minha avó fazia um monte de polpeta, dava para todos os netos, a gente ficava bagunçando e tal, mas a hora de você sentar à mesa era sagrado. Mas é um pouco a criação também, né, Fábio? Que eu também tive essa criação assim, ó, do pai só simplesmente olhar. Mas eu acho que era interessante, era respeito. É uma coisa que hoje as pessoas acham que parece que não entendem ou se perderam. Era educação. E você era educado em casa. Você aprendia na escola coisas novas, mas educação era eles que te davam. Era em casa, né? E comigo, como meus pais, os dois trabalhavam, minha mãe era professora e meu pai trabalhava já no restaurante, eu ficava muito tempo com meu avô. Eu ia para a escola de manhã e ficava com ele à tarde. Então isso para mim foi mais marcante. Mas em nenhum momento isso foi ruim. Mas e que momento que nessa tratativa com seu avô que você entra trabalhando ali com a pizza com ele? Você ficava ali todo dia? Eu comecei a trabalhar com meu avô. Meu avô ainda estava junto. Nós começamos a trabalhar, devia ter uns 11, 12 anos. Nossa. Trabalhávamos os 3 juntos. Mas eu começar... Tipo, a mão na massa mesmo. Vou pegar aqui, eu vou fazer a minha primeira pizza. Pizza demorou mais. Mas cozinha, confeitaria... Acho que com uns 3, 4 anos. Caramba. Novinho, você já estava ali. Que eu me lembre, que eu tenho recordação. Você nunca fazia nada que pudesse te colocar em risco. Tá, sim. Então, minha avó fazia massa caseira. Então você ajudava, por exemplo, era meio lúdico, mas você ajudava a esticar massa. Você fazia fusilli, que era um negócio tranquilo, né? Que você pega... Só enrola. Não, você pega um pedaço de massa, você coloca o ferrinho e abre ele no ferrinho e tira. Então aquilo ali é um negócio que não dá pra você se machucar. Sim. Então fazia fusilli... Deixa a molecada fazer pra aprender. Ou abria numa mesa grandona e não tinha rolo de massa. Você tinha um pedaço de cabo de vassoura grande, que não é com rolinho que você abre massa. Você abre com os rolos grandes. Sim. Você vai fazer em casa, você abre bem, às vezes você coloca 2, 3 massas, às vezes você enrola ela no rolo e vai abrindo. E daí você faz uma coisa que a maioria das pessoas chamam de talharim. Mas da região que vem meu avô, chama lágara. É um corte. É a mesma coisa, por exemplo, você tem fusilli, que é um formato de massa italiano, que é aquele parafuso. Tá. Mas o fusilli, por exemplo, o tipulo é de Cilento. Tem o fusilli cilentano, tem o calabrese. É aquele com furinho no meio. É o mesmo nome, a mesma designação. Mas pela região ali da Itália... Cada região tem o seu formato. Que legal. Então, essa eu tô aprendendo, hein? Essa eu não sabia. Por exemplo, você tem... em Bolonha, você tem os tortelli. Tá. No Vêneto, em Olim. É a mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo formato. Caramba. E aí você chega, você faz o triângulo e você dobra de maneira diferente. Tá.
Se você dobrou, se você chegou e trançou, e fechou, vira um enholinho, um enholote ou um tortellini. Tá. Ou um tortec, que é o maior. Se você chegou e fez ele paralelo, é um capelete. Caramba. Tudo igual. É muito parecido. Teoricamente, muito parecido. Mas o formato influencia no tipo de massa ou como você vai fazer. Porque, Entendi. particularmente, tem gente que gosta, respeito. Sim. Capelete com molho. Pra mim não adianta. Pra mim é só sopa. Tá. Mas também eu tomo um balde. É fogo, né? Pra mim não preciso de nenhum outro prato. E ainda se fizer o brodo com carne, aquele músculo que fica cozinhando, tal, que quando tá pronto ele desfaz, aquilo lá chama carne lessa, ou carne assada. Uhum. E você come aquilo ali com um queijo bem forte, duro, de preferência um pecorino, e um belo de um azeite. Aham. Né? Tem azeites interessantes toscanos, da Ligúria, que são fortes, picantes. Cara, não precisa mais É um nada. espetáculo, né? Pra mim é o jantar perfeito. Tá frio, os dois jantares perfeitos. O brodo, e tem uma outra coisa que é bem tradicional no Vêneto, que chama bulito. Bonito. Bulito nada mais é que um cozido. Como você tem cozido português, tem outras vertentes aí que você faz com carnes, e geralmente são carnes não muito nobres. Você não faz bulito com filé mignon. Aham. Na Itália faz com cabeça, faz com a parte do dianteiro mais duro, alguns embutidos. Então você chega, o jeito que eu aprendi a fazer bulito, você pega cada carne, tempera e cozinha numa panela com muita água. Tá. Então ela tá pronta, tá cozida, você tira, coloca a outra na mesma água. Tá. E Você aí tá aproveitando tudo ali. E aí você chega, depois de tudo isso daqui, é um cozidão, você não serve ele como sopa, né? Tá. Você tira tudo, daí você corta, dependendo dos formatos que você tiver. Você faz 2 ou 3 molhos, geralmente um molho de ervas, um molho tipo uma maionese picante e um outro molho vermelho, pra você chegar e meio que você corta a carne, põe ali e serve um negócio que é muito interessante, que é mostarda de cremona picante. Tá. E para quem gosta, eu particularmente, eu gosto com mostarda de cremona com tartufo bianco. Fica um espetáculo. Puta, aquilo ali. Só que tem. Aí, depois de você chegar, você cozinha todas as carnes, você cozinha uns embutidos também, que são algumas linguiças específicas. Meu, você fica com um caldo maravilhoso. Caramba. Então, você não vai desperdiçar esse caldo. Você chega, De você jeito cozinha nenhum. Lógico. um capeletezinho ali, é a entradinha Não, e ali- perfeita pra você comer bulito. Imagino. E Fábio, e deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo que você tem uma raiz na gastronomia bem forte, né? Até pelo familiar e tudo mais. E isso vem de encontro no mundo da pizza muito, né? Você aproveita, vamos dizer, aquela ideia de toda da gastronomia e você traz para o mundo da pizza. É fácil. Tô certo? É mais ou menos nessa linha, Ajuda né? muito. É. Ajuda muito. E Para sabores e a coisa tudo que mais, mais né? me ajuda, eu acho que ao longo da minha vida, Aham. a minha família, de maneira geral, então, meus avós, né? Meu avô e minha avó paterna também, meus pais, meu pai principalmente, depois a minha irmã que acabou indo morar na Itália. Então todo mundo chegou e me mostrou muita coisa interessante. Tá, na Então gastronomia. eu tenho assim um leque de opções que eu conheço e que eu consigo combinar que ajuda bastante. Eu vejo essa combinação de sabores é algo bem assim peculiar, né? Então eu falo que é o seguinte, a gente vê a grande dificuldade, eu acho que é essa, né? Você poder equilibrar os sabores ali no seu produto, né? Então eu vejo essa pegada tua gastronômica e aí eu fico pensando nessa parte das pizzas, né? Igual você me falou, você começou um pouco mais tarde na pizza, né? Porque a pizza não era fácil. Eu imagino. Eu mexo com farinha, acho que antes de fazer qualquer coisa. Porque, como eu estava na cantina, eu ia com meu pai, com meu avô, a gente ia cedo. E eu nunca fui um anjinho. Tá. Então eu arranjava coisa para fazer. Lógico, moleque ainda. Na minha época a gente fazia balão, empinava pipa.
E, meu, não era fácil igual hoje você chegar, você vai numa papelaria e custa uma migalha você comprar uma cola. Não Naquela era época, isso. tudo caro, né? Eu fazia cola de farinha e água. Verdade. Sabe? Fazia muita goma de farinha e água e fazia balão, fazia pipa. Tudo bem, ficava um espatrote, né? Ficava horrível, tudo torto. Não importa, é o que valia. Era o que fazia, né? É o que tava tendo para aquela hora, né? Mas resolveu. Eu brinco muito. As pessoas às vezes me perguntam, me pedem orientação. Tem tanta gente que chega e fica... Fala, porra, você é meu professor, puta, tudo que eu... Falei, cara, mas o que eu tenho de base nisso é um negócio que é absurdo. E não... um pouco mais adiante, porque eu cheguei, eu começo a ir brincar e tal, aquilo ali é tudo meio lúdico, as coisas eram mais difíceis. Meu, sei lá com quantos anos eu consegui comprar um carretel de linha 10 para empinar pipa, daí eu comprei um carretel grande. Meu Deus do céu, me senti coisa linda, né? Meu, aquilo ali fazia até crescer cabelo no peito, parecia. É assim mesmo. Eu tenho um carretel grande de linha, nossa, era uma... Então as coisas eram difíceis. Era a nossa ostentação, né? Na época, a nossa ostentação. Aquela linha corrente, ou se não, você chegar, você conseguir comprar as bolinhas de gude transparente. Nossa! Era um negócio. Era a nossa ostentação. A nossa ostentação era isso, era bolinha de gude, fazer... E o dia que eu consegui fazer um puta de um pipa lindo, todo desenhado, mas você chegava e fazia todo ele colado, então você fazia um puta monte de desenho. Quando eu fiz o primeiro, que ficou tudo em óleo, eu falei, nossa... Você falou, agora sim! Aí eu cheguei todo pimpão, falei, agora eu vou empinar meu pipa, todo mundo vai babar. Mas não durou, acho que 2 minutos. O cara chegou, passou, me cortou, fui embora o pipa, putz, grilo. Já era. Mas essa era a nossa diversão na época, né? Era interessante. Carrinho de rolemã, então. Nossa, quantas unhas eu já não ranquei com carrinho de rolemã? Eu não arranquei a unha, mas uma vez eu cheguei, eu fiz a droga do carrinho de rolemã e eu deixei um prego meio mal batido. Tá. Pronto. Imagina, né? Já tá. Pegou uma porra de uma pedra, quem que rasgou no prego? O Fábio, com certeza. E a gente usava equipamento de segurança, né? Shorts sem camisa. Isso. O freio era com o pé, sola do pé ou a mão, né? No chão ali. A gente era maluco, né? Mas era uma época boa, né? Não tem E essa época você já vivia ali, na onde é a Castelões. Eu tinha essas brincadeiras ali perto de casa, tá? Mas a maioria das vezes, todo dia eu tava dentro do restaurante. Então, muitas das minhas brincadeiras eram ali. Por exemplo, o roupeiro, onde a gente guarda as toalhas, né? Tá. Era tão interessante que eu chegava e brincava de esconder ali dentro. E quando eu era menor ainda, você não tem tanto pique. Eu tinha uma cozinheira que trabalhou conosco acho que uns 35 anos, foi o único emprego dela. Tá. Eu tenho alguns funcionários que têm esse tipo de... Que ficaram a vida com Ficaram a vida, ali. é o único emprego. Que legal. E ela me levava em pirralhinho, bem pequeno. Ela me levava no mercado, senão numa vendinha de um senhor que era amigo da gente, e não muito difícil, ela me trazia na sacola, dormindo, porque eu não aguentava voltar. Tá. Então você imagina meu tamanho pra ela trazer na sacola e pra eu dormir no roupeiro. E eu não... Hoje eu tô um pouquinho mais... tô com uma silhueta um pouco mais... Isso, fica tranquilo. Larga, né? Investimento isso. Não sei pra quem, né? Mas eu era um pau de vira-tripa. Minha mãe era tão preocupada que uma vez... É um negócio engraçado. Ela chegou, pegou meu pai, tudo, me levou no médico lá, no pediatra, a gente chama de veterinário. Aí era um doutor, o irmão do meu avô era médico, então era tudo meio amigo da família e tal. Eu lembro até o nome dele, chamava Dr. Marini, era um barato. Tá. E ele chegou e falou: Dona Lourdes, não se importa, de fome ele não vai morrer. Fica tranquila. E hoje ela fala, putz, eu ficava preocupada que você não comia, eu já tenho Olha como você tá hoje, ó. Eu tenho que pedir pra você parar de comer um pouquinho. Então foi isso, a minha infância sempre foi dentro do restaurante. Ali. Eu sempre tive ali, fiz depois ginásio, colegial, faculdade, fiz outra faculdade, mas sempre tive próximo do restaurante. Sempre ali. Sempre ali. E a vida toda, né, Fábio? Foi ali, né? Na onde é hoje. Sim. Tudo aconteceu ali, naquele pedaço, né? Uma vez eu estava dando uma palestra
E daí o Eric Momo, Eric Momo. da 1900, ele chegou já de sacanagem. Aham. Falou, escuta, quantos anos você tem dentro da pizzaria? E ele me respondeu, todos, né? Uhum. Que é isso daí. Literalmente Então se todos. confunde. Foi ali meu barquinho, mas isso também me deu muita solidez no que eu faço. Sim. Então eu conheço tudo o que eu preciso comprar. Eu não preciso chegar e ficar apertando as coisas. Entendi. Então é isso. Se você chegar... Tá no visual. Algumas no visual, algumas são tácteis. Tá. Né? Você tem que pegar, mas não precisa ficar apertando. Sim. Fico louco da vida que o cara vai na feira. Fica vai apertando. na Europa. Vai na Europa. Aham. E a primeira coisa, você não. Se tem uma banca bem montada e tal, se você chegar vai e pôr a pegar alguma fruta, Você vai levar. você vai levar. Entendi. Problema teu. Porque o cara faz o seguinte: ele chega, você fala com quem vai te atender, você fala o que você quer. Ele chega, pega e inspeciona o produto, coloca no saco e te dá. Você pode ter certeza que não tem palhaçada. Sim. Tudo bem que aqui, infelizmente, tem algumas pessoas que não têm a mesma índole, que se você não Acontece, ficar né? ligado, ele chega, E te manda alguma coisa ele que não é mostra boa, o bonito né? pra você, pega um outro e coloca É. outra coisa no saco. Infelizmente. Não é o caso assim. lá. Mas aqui também tem... Eu vejo o outro lado. Eu tenho muito fornecedor. Aham. E eu gosto de ir onde ele está, não que ele me traga. Certo. Porque, Você gosta de ver o produto eu dele. gosto de ver o produto, eu gosto de Em ver casa, como é eu que quero tá. ver como é que eu é. preciso saber quanto que ele está custando. Então, eu posso chegar, todos eles, se eu pedir, eles me entregam. Aham. Mas na maioria das vezes eu vou ver. Você Então, tem esse cuidado. Eu gosto de escolher, eu gosto de ver como é que tá. Tem coisa que eu preciso tá fora de safra. Eu tenho que saber preço. Porque a gente tem que saber dosar. Uma coisa que é importantíssimo por que muita gente chega e fala: "Ah, puta, por que vocês estão há tanto tempo?" Porque a gente sabe fazer preço. Eu já É vi aí que é o segredo. Eu já vi tanta gente chegar. Tem gente que me pega como consultor ou vem conversar comigo. Amigos que abrem, né? Aí você discute algumas coisas e fala: olha, eu faço desta forma, né? A precificação. Tá. E o cara chega e fala: puta, eu acho muito caro, tal. A percepção dele sempre é importante. Mas não adianta ele lutar. Sim. Né? Contra a maré. A maré é essa. Tem jeito. Aí você chega e fala: olha, se você chegar e fizer assim, Se oferecer assim. você vai girar muito dinheiro. Você vai ver um volume grande, Tá. mas você não vai ter lucro. E você vai quebrar em tanto tempo. Exato. Porque quando você tiver que começar a pagar suas contas e você não tem lucratividade, na verdade você está comendo, você está girando, aquele negócio vai te comer por uma perna, vai ter um dia que você vai chegar e vai abrir, você não vai ter nada no caixa. Sim. Então, precificação é a parte mais importante do nosso negócio. Tem mais um monte. Tem várias coisas, mas a precificação... É o mais importante, que é onde mais te bate. Você não pode ter perdas, você tem que tomar muito cuidado com o que você compra, questão de validade, questão de qualidade. Sim. Porque não adianta você comprar um negócio muito barato, mas você precisa de muito mais para fazer a mesma coisa. Exato. Compra com um tomate Tal tranqueira. da economia burra, né? Aí você compra um tomate tranqueira que ele não tem, por exemplo, ele não tem muita polpa, ele tem muita água, essa água geralmente é ácida. Você tem que, para tirar toda essa água e fazer ele evaporar, você demora muito mais, você gasta gás. Além disso, quando tem muita água e ele não tem polpa, ele não formou o fruto direito. Então ele também tem acidez. Essa acidez evapora. Você evapora um pouco por arraste, então você não consegue evaporar tudo, vai ficar lá. Teu teor de açúcar cai pra caramba. E aí você tem que chegar e fazer aquele milagre que todo mundo acha que é certo e não é, colocar açúcar. Não se coloca açúcar em molho. Você errou o tomate. Ó a dica aqui, hein? Essa você dica errou é o tomate. valiosa. E essa dica foi de um professorzinho que chama Máximo Bottura. Caramba. Tá? E é uma bela dica. Ele foi o melhor restaurante Michelin por alguns anos. Falou, se você chegar e tiver que colocar alguma coisa no molho, você errou na hora de escolher o tomate. A tua matéria-prima não é boa. Não é boa. Você errou na compra. Errou na compra. Então não adianta. Isso daí, tem coisas que você tem, lógico, que levar muito em consideração o preço, mas não é tudo. Sim. Você tem que saber sopesar as coisas. Tá. Então, é bom? Tá no bom preço? Melhor ainda. Não tá bom? Tem melhor? O que aquilo vai me trazer?
E outra coisa, não existe um caso que sirva de exemplo para todos os casos. Sim. Cada caso é um caso, é específico. Fábio, eu vejo assim, ó, por essa vivência tua, tão grande, certo? Meu, você nasceu ali, literalmente dentro da cantina. Você vê hoje uma diferença, vamos dizer assim, pegando os itens de consumo que vocês trabalhavam, que tem hoje, você vê uma diferença para melhor? Como é que você vê hoje? Porque hoje nós temos, de certa forma, muitas áreas, a tecnologia ela acabou entrando e ela veio para melhorar isso. Você enxerga isso nos seus insumos? Hoje vendo assim, fazendo um comparativo da tua época de moleque ali com seu avô e com o que você tem hoje. Eu acho que é uma via de mão dupla. Tem muita coisa que melhorou, tem muita coisa que regrediu. Que caiu a sua qualidade. Tem. Você tem, por exemplo, e daí também surgiram alguns problemas. Tá. Antigamente, você não tinha esse super moinho que tem hoje. Vamos falar de farinha. Sim. Vou voltar mais lá atrás. A tecnologia veio e ela Vou voltar participou. mais lá atrás, para quem não sabe. Tá. Né? Uma vez também pedindo para dar essa palestra. O Brasil só vai conhecer farinha de trigo certo quando a família real portuguesa vem para o Brasil fugindo da guerra de Napoleão. Tá. Tentaram trazer trigo porque era um costume português e tal, e não conseguiram chegar e fazer com que isso se difundisse. Tá. E eles acabaram adquirindo o hábito brasileiro de usar farinha de mandioca e biju como comida. Porque é o que eles tinham de matéria-prima porque aqui. era difícil, era o que tinha de matéria-prima, era difícil importar. Entendi. No começo final do século XIX, começo do XX, que aí você tem já o Brasil República, você tem uma série de industriais que estão montando, mas ainda você não tinha moinho. Tá. Demorava-se para trazer farinha da Europa 4 meses de um barco a vapor, quando não trazia em veleiro. Então, certo. Pior ainda. Nessa época já eram os Matarazos que traziam? Ainda não. Não, ainda não. Ainda não. Tá. Estou falando dos primeiros que começaram a trazer, mas já com a imigração, porque existia falta de produto e aí eles enxergaram a necessidade aqui, porque todo mundo queria aquilo, né? Não é que precisava. Entendi. Mas queria porque era muito díspare o costume alimentar. Tá. Minha mãe vem de família quatrocentona, que eles eram fazendeiros de café. Tá. E minha mãe de 35, ela falava que quando ela era nova, tinha uma família de colonos italianos que trabalhavam na fazenda. Certo. E se não tivesse a quirela de milho, eles não tinham o que comer, porque era tudo na base da polenta. Caramba. Eles comiam polenta no café da manhã. Então a gente tinha o costume nessa época, entre 1888 até mais ou menos 1905, estava mudando, mas diante da necessidade de tanta imigração, e também ano que vem, não sei se você sabe, faz 150 anos a primeira imigração italiana no Brasil. Italiana no Brasil. Eles tiveram essa necessidade de trazer farinha. E começaram a trazer. Do trigo, Bom, demorava 4 meses. Chuta quanto demorava para subir do Porto de Santos para São Paulo. Eu vou chutar ali que vai mais uns 4. Depende. Vou chutar, porque a gente sempre foi burocrático, né? Não, o problema não era esse. Você transportava por estrada de ferro. Essa estrada de ferro, por ser extremamente íngreme, demorava quase 1 mês para chegar e vir o trem para São Paulo. O que acontece? Vamos supor, na melhor das hipóteses, demorou 5 meses para chegar a farinha de encaruchada. No mínimo encaruchada. No mínimo, né? No mínimo. Ela chegava, ela vinha passada, não tinha característica nenhuma, vinha rançosa. E o pessoal ainda assim mesmo usava ela, né? E aí, nesse momento, Matarazzo já começa a ver que esse hábito do pão era uma coisa muito importante. Tá. E ele enxerga nisso um bom negócio, que a base da operariada que tinha no Brás, né, dos operários de todas as fábricas, que você vai ver ali ao longo da estrada de ferro, não sei se você já viu o que tem de fábrica. Só ali do meu lado, você tem a Veia Ferla, você tem a Matarazzo
o Moinho Matarazzo, depois você tem Companhia Antártica Paulista, Companhia Alpargatas Paulista, Moinho Só ali Menete... pertinho de você ali. Só ali. Só nesse caminho. E quase aqui do teu lado tem o Menete Gamba. A Casa Van Oden, que foi a primeira gráfica aqui em São Paulo. Tudo do lado da Estrada de Ferro. Tudo do lado dessa, a única ali que tinha. Era o que tinha. Então, mais ou menos em 1905, ele tem até alguns documentários que falam disso, ele chegou e pegou 2 diretores de banco, levou para jantar na casa dele, já morava na Paulista. E ele chegou e mandou fazer um prato, né, com massa e serviu um jantar para os 2 e perguntou como é que estava a massa. Se eles tinham gostado. Se eles tinham gostado. E eles, por educação, chegaram, não, tá excelente e tal. Ele chegou e falou, não, isso daqui tá horrível. Esse macarrão tá rançoso. Por quê? Porque essa farinha é horrível. Porque já tinham feito o primeiro moinho no Rio de Janeiro. Que hoje é o moinho da Bung. E daí ele implanta o primeiro moinho de trigo aqui em São Paulo. Depois ele chega aí e fazer... Desculpa, onde era? Não é aquele do São João da Avenida do Estado, não, né? São Jorge. Não. Aquele vem lá a família depois, chama. Né? É lá do meu lado, 2 quadras da cantina. Nossa, era ali o moinho? É ali. É ali. O prédio ainda tá lá, não tem mais o moinho. Lógico. Mas é a 2 quadras da cantina, é na Rua do Bucolismo com Monsenhor Andrade. Caramba, meu. Esse é o primeiro moinho de São Paulo. O primeiro moinho de São Paulo. Depois acho que veio o Menete Gamba. Depois começa em Santos o Moinho Pacífico. O Moinho da família Chama. Depois vem vindo. Que é esse da Avenida do Estado. Tal. Isso. Mas só que trouxeram o moinho, mas, uma coisa muito arcaica. E o que moía? Moía trigo, você chegava a fazer o beneficiamento do trigo, tirava um pouco da palha, né, quase todo, e moía o trigo do jeito que estava. Hoje, você chega e você tem 5 camadas que divide o trigo limpo. Então você tem todo o endosperma e depois você tem o núcleo, que é o germe de trigo. Isso. E agora todo mundo tem intolerância a glúten. E aí? Por quê? Porque você limpou tanto, que você tirou óleos essenciais, açúcar e fibra do trigo. E só pegou quase a parte central, que é vamos dizer, o germe dele. O germe não é ruim. O germe é interessante, é extremamente biodigesto. Ele tem uma biodisponibilidade para você assimilar, tem fibra, muitos dos alimentos que você come também, ele ajuda você a assimilar melhor, o germe não é ruim. Agora, toda aquela parte entre do endosperma, que é a parte mais branca, que você chega e moe, aquilo ali acabou dando tolerância. Porque você não tem mais tudo aquilo ali. Você tem. Provavelmente, não tenha hoje um estudo ainda preciso disso. Mas tudo que eu leio de estudo científico que geralmente também não tem em português, mas tudo acaba voltando para isso. Existem na Itália, por exemplo, 7 níveis de moagem. Então eles dividem tanto, para eles é interessante. Porque ele chega, ele divide tudo aquilo ali, faz a seleção de trigo logo que chega, até para ver se não tem nenhum problema. E para quem não conhece, e fala, comprei um macarrão e deu caruncho. Caruncho é mais fácil dar no grão do trigo e ele passar para farinha e depois desenvolver na tua casa, às vezes está fechado e tem caruncho. Entendi. Contaminou. Ele desenvolveu, estava ali. Contaminou na planta e não na tua casa. Entendi. Isso é uma coisa ele não criou ali, né? Não. Ele está contaminado muito antes. Entendi. E tudo isso daí você acabou perdendo. Então, óleo essencial, a parte de fibra que era interessante pra caramba. Então, hoje estão voltando. Por que você tem farinha na Itália? Tem farinha rematinata. E resgatando o trigo antigo. Agora você tem o Empelta que estão fazendo, o trigo sarraceno, o Gamute. Então, eles estão voltando. O antigo trigo toscano, eles estão voltando. E nenhum desses outros. Porque basicamente você tem 2 tipos de trigo: grano durum e grano tênero, que é o que a gente usa para fazer pizza. O durum é mais voltado para massa. E muita gente usa na hora de fazer pizza para você chegar e abrir, porque ele tem uma outra estrutura
que ele não assimila na massa quando você está fazendo. Entendi. Então ele cria meio que uma camada que ajuda você chegar e manipular sem ele aderir à massa. A massa, entendi. Então, que é o grano duro que a gente usa hoje. É, o grano duro. É. Aquele macarrão que todo italiano faz, eu uso grano duro, que é al dente. É o tipo de trigo que ele tem uma capacidade de absorver água diferente do trigo tênero. E é engraçado você falar isso, porque a gente vê as coisas acontecerem assim. Ó, eu te provoquei com uma coisa da tecnologia, dela vir e modificar. E você percebeu que tudo a gente vai até um determinado ponto e depois a gente retorna para a origem. Pode prestar atenção em tudo. Ó. Panificação foi assim. Panificação foi se desenvolvendo muito. Porque ela foi se desenvolvendo. Foi entrando tanta coisa na panificação que, de repente, não era aquilo que a gente queria. Nós retornamos. Viemos para a panificação artesanal. Nós estamos mal de panificação. Panificação? Nossa senhora, tá horrível. É difícil comer pão. Por causa do que você vê apresentando hoje? Hoje você não consegue encontrar profissional. É difícil. Isso é ao longo do tempo, a gente vê que o padeiro era segregado muitas vezes a trabalhar a madrugada inteira, sozinho. A gente sabe que isso causou problemas para muitas pessoas e muitas famílias. Com certeza. De toda a monta, né? Problema com vícios em drogas lícitas, ilícitas e outros problemas. Exato. Isso aconteceu mesmo. E nunca deram muito valor àquilo. E era uma profissão que extremamente importante essa profissão. E que ninguém queria aprender. Exato. E que hoje, eu vejo hoje no mercado, lógico, muito puxado a fermentação natural, eu vejo o jovens... que é a fermentação natural? Para mim, é justamente a origem. É você trabalhar eu não sou adepto a esse negócio, fermento biológico, só fermento, só o levando. Não, eu não sou. Eu acho que você consegue fazer as duas, trabalhar com os dois ali. Mas o que eu falo da fermentação natural é só o simples fato de você não entrar com conservantes. Sim. Certo? É essa parte que eu acho que se perdeu ao longo do tempo. E aí você vai tocar num ponto bastante nevrálgico. Porque hoje, muitas das farinhas que tem aí, elas estão adicionando aditivos não muito gratos. Inclusive alvejante químico para deixar a farinha branca. Então. Tem muita gente que às vezes compra e não sabe o que é. Mas eu toquei nesse ponto da fermentação porque muita gente me pergunta. Outro dia até um cliente me ligou. Nada contra, acho que ninguém tem que saber tudo. Eu não sei tudo. Tá. Ninguém sabe tudo. Nós nunca vamos ainda saber. Aprendo, eu ainda converso. Às vezes um amigo chega e fala um problema que teve, alguma coisa que deu certo, então a gente sempre aprende. Sim. Mas ela me perguntou, você faz fermentação natural? Eu acho que esqueceu que eu tenho 90... A casa tem 99 anos. Nós não inventamos a fermentação natural, mas todo mundo hoje copia o que a gente faz. Quem chegava e fazia aí fermentação com 24, 48, eu cheguei a fazer de 500 horas. Porque eu podia, não é porque eu queria. Eu podia me dar o luxo, eu tinha espaço e eu deixei ali. E aí também tem um equívoco na hora de você chegar e falar fermentação, é maturação. Maturação. Porque o fermento não dura tanto. Sim. Né? Você tem ali Tem um pico dele, né? Não, você tem uma série de detalhes do fermento. O fermento não admite uma oscilação muito grande de temperatura. Isso. Quiçá oscilação brusca. Se você chegar e fizer uma oscilação brusca no fermento, você pode matar. Mas eu também já vi tanta coisa. Imagino. Ao ponto de chegar e congelar a massa porque minha geladeira tinha quebrado. E eu chego no dia seguinte e tá um bloco duro. Eu falei, vou ter que jogar tudo vou perder isso, fora. Né? E eu não tinha massa para trabalhar no dia seguinte. E aí? Você começa a querer arrancar os cabelos, né?
Aí você tira o negócio, fica olhando pra massa e ela vai gelando. Eu falei, bom, vai virar uma água. Aí ela chega, degela, você tira ela. A gente guardava eu tinha uns tambores que... grande, devia ter uns 150 litros, que a gente enchia de massa. Tá. Porque você tem que deixar, você encher até metade, porque ele vai crescer. Sim. Então você chegava, tirava aquilo ali, tirei para jogar fora. Mas deixei em cima da bancada. Ficou ali. E manipulei de uma forma que não me atrapalhasse muito. Tá. Então, foi meio que fazer uma dobra. Cheguei, dobrei, fui montando, puxando, não sei o que, deixei o negócio lá. E fui fazer outra coisa. Sim. Né? Comecei a fazer massa, depois que eu deixei batendo. E outra coisa, eu comecei a bater massa, não tinha máquina, gente. Tá? Era na mão, né? Era na mão. Era no coxo. Tudo bem que hoje... era no coxo, era na madia. E tudo bem que hoje a minha mão tá toda arrebentada. Mas eu fazia Imagina, na mão. tendinite, né? Não, tendinite tava bom. Eu tenho artrose também. Na articulação. Também? Dói pra burro. Caramba. Então, eu aprendi tudo isso daí na prática. Caramba. Mesmo com tudo que eu estudei, eu fiz faculdade, fiz 2. Não importa. Mas não adianta. Não eu ia falar justamente isso, perdi o ponto. Mas muita gente chega e fala, ai, puta, qual a forma de fazer certo? Eu sei mais forma de dar errado do que de fazer certo. Tudo bem, tem gente que brinca comigo. Outro dia uma pessoa que estava trabalhando comigo foi fazer um curso com outro amigo. Falar que método que ele usa lá para fazer massa? Falei, não sei. Pelo menos as vezes que eu contei umas 12 formas diferentes que ele faz para fazer a mesma massa. Depende do clima, depende da temperatura, depende de um monte de coisa. Ele é mais ligado na previsão do tempo do que outra coisa. Mas é isso, né? Você tem que contar com essas variáveis. Você tem um monte de coisa. Tem muita coisa, né? Tudo bem, você tem que contar com todas as variáveis. A principal é pressão. Você consegue desenvolver ou não. Tá. Mas você tem ainda temperatura, umidade, que quando você está na mesma região, aí você não tem a influência da pressão, mas influencia demais. Eu sei. A temperatura e a umidade. Isso daí muda da noite para o dia. Então você tem que também estar sensível a isso. Sim. E você corrige isso na hora de fazer massa. Então, se eu vou fazer massa, por exemplo, eu fiz ontem à noite, hoje eu não abro. Certo. Só vou usar na terça. Ali no processo de maturação. São 3... Aprendo são rápido, são 2 dias. Sim. Se eu chegar e não ver o que vai acontecer na terça-feira, eu erro a massa. Se você não olhar para a massa. Não, se eu chegar e não ver como é que vai estar a previsão do tempo para terça... Para terça? Não é muito difícil eu errar o ponto da massa que eu tenho que fazer. Caramba. Então você tem que estar sempre esperto. Você está ali sempre levando aquela... Você tem o ponto que a sua massa vai... eu não tenho mais temperatura. receita. Vamos dizer assim, eu sei, mas você sabe. Pô, minha massa aqui eu preciso de tanto. De temperatura. Eu tenho que estar dentro disso aqui. Não é só temperatura. Umidade. A temperatura é interessante, mas como você vai chegar e vai admitir umidade no trigo? Né? Quanto você vai hidratar e como você vai hidratar? Tá. Isso interfere. Isso interfere muito. A gente estava falando de fermentação. A fermentação natural. Então acho que é legal a gente voltar. Fermentação natural, ela começa há 3.000 anos antes de Cristo. Sim. Tá? Primeiro com os egípcios, depois com os gregos que foram desenvolvendo. E a gente começa a desenvolver melhor a questão de fermentação há 300 anos atrás. Caramba. E porque também tem uma coisa. Você chegou a desenvolver a fermentação durante um longo período. Então a gente está falando aí de 4.000 anos de fermentação. Tá. 4.200 para ser exato, porque começa mais ou menos em 3.000 a.C. Até 1.200 se fazia fermentação natural. Fermentação natural, para quem não sabe, inclusive para a pessoa que me perguntou, você chegar e pegar a farinha de trigo água e sal. E misturar só com água. Farinha e água. Farinha e água. Você mistura. Ali está gerando o seu fermento. Guarda, e aquilo ali vai criar uma bactéria que ela comete autofagia. Ela come ela mesma. Tá. Então ela come o açúcar que tem na farinha e se realimenta. Por isso é um ciclo. E por isso que você coloca água e farinha para alimentar, porque ela vai se realimentando. Você repete. Então isso seria fermentação natural. Desta fermentação natural se cria polish, levain e fermento biológico fresco. Agora se você tem
outras formas, né? Você tem biológico seco, Isso. você tem NatoCraft, tem algumas outras coisas. E você também pode chegar e colocar enzima para ajudar na fermentação. Então, Tá. tem uma coisa muito importante que acontece na farinha. Se você deixar ela... A farinha você não pode usar assim que ela é moída. Ou hoje, quando ela é misturada, porque eles têm... Dependendo do moinho, eles recolhem o trigo, faz análise, vê como é que ele está, sobe para o silo, quando precisa ele moe. Aquela característica de trigo, ele vai separar. Lembra que eu te falei que você tem até 7 modos de moagem? Então ele separa tudo aquilo ali. Quando você chega e fala, olha, eu preciso de uma farinha com tal característica. Porque não é a mesma farinha que você faz massa de macarrão, massa de pastel, biscoito, pão, bolo, pizza, pão e panetone. Não é a mesma farinha. Todas elas são diferentes. Concordo. Então você tem diferente. Antigamente não tinha. Não, só tinha uma farinha. Só tinha aquilo. E tanto você chegar e dividir tudo isso daí, hoje você tem. Então, só que aí você trouxe algumas coisas a mais, né? Sim. Que aí é que nós tratamos aqui. Aí você chega e hoje você consegue. Você melhorou. Neste ponto eu achei interessante. Tá. Você avançou muito. Entendi. Né? Você chega, você tem hoje uma capacidade de fazer um produto muito melhor. Sim, concordo. E quem domina a técnica, que ninguém sabe. Verdade. Era aquele padeiro que chegava, se ferrava e acordava às 2 da manhã, entrava no serviço às 4, para 5 horas da manhã, ter pão quente para o cara chegar e tomar café. Exato. E nunca deram valor para esse cara. Exato. E não é muito longe. Sempre teve, né, na escola, uma vez por ano, aquele negócio de você chegar a falar a profissão do pai. Verdade. Meu pai, a vida inteira, meu avô, meu pai tiveram um restaurante. Meu pai teve outra atividade também, mas tinha restaurante. Uhum. Não era um negócio muito grato de você chegar e falar que teu pai tem um restaurante. Não era algo assim. Não tinha o glamour que tem hoje, meu. E também não tinha o glamour você falar que você é cozinheiro. E eu não sou chefe, eu sou cozinheiro, eu sou pizzaiolo. E eu fico muito bravo quando chega e me chama de chefe sem estar dentro da minha hierarquia. Nós conversamos disso. Uma coisa... O Fábio a gente estava abordando logo no início. Eu falei, chefe, e ele falou, não chefe. Não. Chefe não. Chefe é quem está comandando alguém. Se eu estou no meu ambiente de trabalho, você pode quem usar é o meu termo de chefe. Não, quem é meu subordinado hierárquico, sim. Vai me chamar de chefe. Mas de uma maneira respeitosa. Exato. Não como um adjetivo de status. Isso eu não gosto. Não, de forma alguma. É um adjetivo hierárquico ali mesmo. Eu tive muito professor que eu julgo muito melhor que eu, que o cara chegava e falou, eu sou picador de cebola. Tá? E esse cara, que é um puta de um cozinheiro, ele simplesmente foi chefe executivo do Palácio de Mônaco. Caramba. Tá? Só isso. E de uma simplicidade, eu tenho uma ideia. Tem muita gente que hoje, nada contra, eu acho que é um começo, mas não vai ser uma faculdade de 2 anos que vai criar um chefe de cozinha. Chefe assim. Esse cara que eu tô falando, ele começou aos 9 anos, na fazenda de um chefe bacana na França, cuidando da horta. Tá. E tem outros tantos, eu conheço um outro também que é francês, que também é um cara que eu... Fora de série. Fora de série, Laurent Soadot. Ele chegou, ele é de Nantes, conheço ele, foi o primeiro cara que chegou, eu pedi uma carta de referência que eu queria ir para fora para trabalhar, né? Adquirir um pouco mais de experiência, se ele podia me indicar para eu chegar e trabalhar na cozinha, mas na parte mais lá embaixo. E ele chegou e falou, não, você vai para lá, eu vou te fazer a carta, mas você vai já como um chefe. Eu te conheço aqui, a gente fez um evento junto. Eu te vi atuando aqui, eu sei como você trabalha. E você é um cozinheiro. Eu falei, não, eu prefiro ir lá embaixo. Porque ele começou no Paul Bocuse passando pano no chão. O outro cara que é do Palácio de Mônaco é o Michel Darquet. Ele começou na horta. Meu Deus. Tá? E aí, não por nada, esses caras têm uma vivência que eu não tenho. Você teve uma... Fora do sério, né? Eu não tenho isso. Eu não é uma bagagem muito alta. É o cara que ele sabe fazer tudo na cozinha. Caramba. Sabe? Se ele chegou, ele sabe cuidar ele sabe se mudar a cor da folha de rúcula, ele sabe qual é o erro que foi cometido. Só isso. Só isso. Só isso. Ele sabe o que está errado.
Entendi. Se a folha parece um fio puxado, sabe? Quando você faz o tecido, você puxa um fio, tá faltando cobre. O cara errou na hora de chegar e suprir de cobre. Ó, é aqui, ó. O problema então tá até aqui. isso a gente tem que aprender. O que eu falo, Fábio, é assim, ó. Dentro desse mundo da gastronomia, do pizzaiolo, do padeiro, eu vejo assim, ó. Eu vejo um pessoal hoje muito buscando informações, muito querendo entender. Eu vejo isso também, mas eu vejo que as pessoas querem a informação dá trabalho. E aí o pessoal é muito superficial. Você precisa se dedicar mais. Eu vejo hoje assim, ó, o pessoal buscando a informação. Muitos querem buscar informação, certo? Eu vejo hoje alguns se perdendo com a informação. Porque hoje nós temos a internet, e esse lado da internet, A internet abriu muito o campo de informação. Só mas que também tem muita porcaria. Muita coisa ruim. Então, não, tem muita coisa que não tem fundamento. E eu gosto de pesquisar também. Sim. Eu venho numa época que não tinha internet, então era mais difícil. Muito mais difícil ter acesso. Para eu aprender sobre farinha, Uhum. Tinha uma cliente da cantina que ela casou com um amigo da minha família. Tá. E o pai dela tinha uma fábrica de pães. Certo. Seu Figueiredo. Uhum. Ele tinha a fábrica de pão Folar na Rua Paraíba, no Paris. Não existe mais. Tá. Ele também faleceu, eles acabaram fechando. Esse senhor foi o único cara que eu conheci que ele começou a me falar um pouco de farinha. Tá. Que eu pedi para ela, ela me deu o retorno e falou: meu pai falou que vai te receber. Fui lá, era um senhor extremamente educado. Tá. Ele falou: vem cá, deixa eu te mostrar um pouco farinha. Aí ele tinha uma casa de farinha. Era uma sala. Certo. Cheia de pallet de madeira. Era parecido, não era não era pallet vazado, era pallet de madeira maciço. Era bem fechado, não tinha furo. E não podia estar encostado na parede. Tá, para ele não pegar umidade de lugar de jeito algum. nenhum. De jeito nenhum, tinha ventilação. Ele, de uma maneira um pouco mais arcaica, ele mantinha ali a iluminação. Tá. Ele não deixava muito agressivo, ele deixava tudo controlado. Tava sempre apagado. Tá. Ele chegava e entrava muitas vezes para tirar farinha com tudo apagado. Justamente para não ter essa contaminação. Ele falava que isso interferia. Uhum. E interfere hoje, né, a gente sabe que interfere. Ele controlava a umidade, nunca deixava úmido, também não deixava nada nas paredes. Era tudo azulejado. Caramba. Tudo. Fora, as paredes, o teto, tudo azulejado. E não encostava. Então ele controlava ali a farinha dele. Daí ele falou: olha, nós temos aqui 6 tipos de farinha. Tá. Então você, dependendo do pão que você vai fazer, você precisa fazer uma mistura. Então você quer fazer um pão mais rústico, ele fazer um pão folar. Você precisa de uma farinha muito leve, porque a gente vai chegar e fazer um pão. Desculpa, o pandeló de ovos. Tá. Você tem que fazer uma farinha muito leve, porque a proporção são 250 ovos por 1 kg de açúcar e quase 1 de farinha. É extremamente leve. Agora, o pão folar, que é um pão parecido com o casatiello ou o tortano, Tá. que é um pão recheado, para quem vai trabalhar na lavoura. É o boia fria de lá. Tá. Então o cara leva um pedaço de pão, uma garrafa pequena de vinho, e é o que o cara vai comer. Esse pão, uma vez me fizeram um desafio no Estadão e me pediram para fazer um pão. Falaram: olha, eu posso fazer o pão de campanha, que é o pão que também aqui na Itália, sim, a mesma coisa. Esse pão tinha 12 mil calorias. Caramba. E é um pão desse tamanho. Sim, conheço, pão de campanha. A nutricionista falou, meu, como é que alguém come isso? Eu falei: vai fazer o que os caras fazem. Carpirroça na o dia inteiro raça, trabalhando. Isso aqui é o alimento dele. E outra coisa, nós não estamos num puta de um calor. O cara tá lá num puta frio, sim, às vezes. Verdade. Se ele não tiver energia, tá louco. Acaba. O cara não aguenta. Ele não aguenta. Ele precisava daquilo. E ainda é cozinha pólvera, né? Cozinha paupérrima. Sim. Era o mínimo que tinha. Uma coisa também interessante na Itália, até acho que os anos 60, pós-guerra, 60 e 70, a cozinha era extremamente pobre, ninguém tinha nada. Então, eu ia te perguntar isso, Fábio. A cozinha na Itália foi pós-guerra.
que ela ficou com essa... Porque a cozinha italiana ela não perde nada, né? Ela aproveita tudo. A cozinha da Europa não perde nada. Da Europa toda. Eles não passaram por Primeira e Segunda Guerra. Eles passaram por um monte Uma de guerra. pancada. Primeiro você chega e você tem o Império Romano, que Sim. dominava tudo. Né? E foram da Grã-Bretanha a Constantinopla, chegaram a ir quase até Moscou e desceram para o norte da África. Caramba. Então eles tinham domínio em quase tudo. Então, sempre se deu muito valor a não perder nada. Na época de guerra, tem coisas assim, eu gosto de ler muito e eu li alguns relatos em diários alemães. Não estou falando de nenhum culto a nada, né? É simplesmente uma pessoa que chegou e fez o relato dela. Tá. Como você tem italiano, eu tenho na minha família. Certo. O irmão do meu avô foi logo depois que terminou a guerra, ele foi para a Itália e os parentes estão achando, levou alguns presentes, que é normal, né? Você chegar e levar um agrado para alguém que você vai... Um familiar. Visitando. Na simplicidade deles, eu falo, nós não precisamos de presente, nós precisamos de comida. Caramba. Então você toma um choque de realidade. Pô, o demais. irmão do meu avô, acho que foi em 52, por aí, era um paupérrimo. Tanto que você tem logo pro pós-guerra 47, você tem uma outra migração muito grande pro Brasil. Então você tem que ver tudo isso, ninguém perde nada. A cozinha italiana tudo. É a Europa tudo, toda, a Europa né? inteira. Você acabou de falar. O alemão faz joelho. Por que faz joelho? Sim. Pra aproveitar. De onde vem o ossobuco? Comer a carne com osso e tudo e o tutano. Pra você chegar e não perder nada. Também de lá. O bulito. Você chega e tira as carnes da cabeça pra fazer o cozido. Tem outras tantas, sei lá. Fabião, e agora vamos entrar num negócio. Você falou de carne, agora que eu lembrei. Essa calabresa é uma especialidade sua, né? Essa daí é uma calabresa artesanal. Essa é Castelões, né? Assinatura do Fábio. Que a gente é bem chato. O frigorífico, ele tem um abate um dia da semana. E ele tem que me mandar a carne... Olha, pessoal. Resfriada. Olha isso. Porque se não mandar resfriada, tá vendo que ela tá vermelhinha, tá, vermelhinha. né? Se a gente cortar ela vai estar rosada no meio. Tá. Se ele me mandar congelada, ela vai ficar preta, porque o sangue que vai estar no tecido, né, na carne, ele oxida e ela fica escura. Então é uma coisa que não pode ter. E aí você tem que... Fazer linguiça tem que ter uma série de cuidados. Não tem segredo, mas você tem que ser cuidadoso, porque tem passos aí a fazer. Não é muito diferente também de fazer massa. Tá. Então você tem que chegar, para quem não sabe... Me desculpa a minha ignorância. Ela existe também um processo nela de fermentação? Não. Ele tem um outro processo que ela chega... Depois de você fazer a mistura, ela cria uma enzima que parece que ela junta a carne toda de novo. Que legal. E uma coisa que muita gente pensa, linguiça não é carne moída. Tá. É carne picada. Não é moída. Não é moída. Picada. Você pica, existe picadores industriais, você pica, você mistura tudo, e nesse misturador você coloca a quantidade que você quer de gordura, os temperos e mistura tudo aquilo ali. E a melhor forma de fazer, depois de misturar, você reserva e faz a linguiça no dia seguinte. Então você continua deixa ela descansar. Deixa ela descansar e depois você chega e depois embute. Que você embute ela. Depois você embute. Puxa, então, que legal. E vai água também. Vai água também? Vai. Nessa alquimia que acontece dentro, a água ajuda e ela se perde depois. Então, esse processo todo é quanto tempo? Só para mim ter uma ideia assim. Depende do clima. Depende da temperatura. Que também entra a temperatura, entra a umidade, pressão. Se você chegar e tiver com um inverno bem intenso, e a gente tem um inverno aqui um pouco mais úmido, ela vai demorar uns 7, 8 dias para ficar pronta. Porque isso daí não é defumado. Ela chega, ela seca, né? Ela desseca naturalmente, porque a própria tripa que é usada, que é natural,
ela tem micropor que ela acaba vai soltando a umidade. Agora, nenhum dos climas nas pontas, né, ou extremamente quente ou extremamente frio é legal. Sim. O clima ameno é legal. Tá. Então, ele é propício para esse tipo. É propício para qualquer tipo de embutido. Tá. Existem embutidos que você tem que chegar e ter mais tempo, porque você vai fazer uma bitola maior, é um outro tipo de carne. Você às vezes faz com cortes inteiros. Eu faço presunto também, que eu gosto. Você faz presunto? Eu faço presunto tanto cru quanto cozido. É o corte inteiro. Eu faço presunto cozido de músculo íntegro. Caramba. Então, é um tarugão de carne que você tem que saber tirar o osso, daí você comprime e tal, mas é um músculo íntegro. Tá. Então, é outra forma de fazer. Isso daqui, eu não gosto, não tenho nada contra, mas eu não gosto de nada defumado. Então, não tem defumação. Aqui, fumaça não normal. Passa. Não, é um processo de seca normal. Que legal, que legal. Então, você vai sal, vai um pouco de sal de cura, que ele ajuda a retirar essa umidade, né? E tempero. Caramba. Aí você pode fazer o que você quiser. Agora, esta linguiça que a gente tinha falado também, ela não é a linguiça que meu avô fazia. Tá. Porque as pessoas hoje mudaram o paladar. Antigamente era uma linguiça extremamente forte, tinha muito mais condimento, muito mais pimenta em si. Sério? Eu não estou falando de variedades de condimentos, mas hoje, quantidade. Hoje você acha que o ser humano ele tem um paladar mais... Mudou o paladar ao longo dos anos. Tudo mudou. Assim, mais fino? Não, né? Eu acho que um pouco a química, talvez, que a gente... Que antigamente não tinha tanta química, hoje nós temos. Então, mas será que é por isso? Antigamente não tinha tanta química e você também tinha muita contaminação. Tá. Muito dos temperos que você usa, então você usava sal, pimenta, ajudava muito a não contaminar o alimento. Às vezes era uma forma de você chegar e fazer ele durar um pouco mais. Tá. Não vamos esquecer que nós estamos falando da Europa, num lugar que você, na maior parte do tempo, você está vivendo abaixo de 10 graus. Bem frio. Bem mais frio. E você precisa conservar. Refrigeração começa a partir do final de 1800. Então, como é que fazia naquela época? Tinha que não só no clima frio, como no clima quente, você tinha que chegar e preservar. Tá. Então, por isso que chegava e derretia você chegava, abatia o porco, fazia todos os cortes dele, e você tem 2 tipos de gordura no porco. A gordura que derrete mais fácil, e daí você chegava, pegava os cortes menores e colocava numa lata, derretia a gordura. Para ela conservar, né? Para ela conservar. E aí, o que acontece? Eu não falei que oxida. Oxida tudo que significa, não sei se você manja de química. Oxidação é contato com oxigênio. Tá. Então, a carne, o sangue, quando ele tem contato com oxigênio, ele oxida e estraga. Tá. Então, simplesmente a gordura chega e cobre tudo aquilo ali. Não tem ela faz o trabalho do vácuo, vamos dizer assim. Né? Ela vinha, fechava tudo, não tinha como o oxigênio entrar. E aí os cortes nobres usavam aquela gordura um pouco mais grossa do porco. Então você chegava e separava as 2 gorduras para conservar. Isso no clima quente. No clima frio, eles usavam o próprio frio. Entendi. Conservava com o próprio frio. E daí você chega e difunde tanto os embutidos como também começam a procurar uma forma de chegar e difundir. Ou trazer para dentro de casa porque a primeira geladeira que teve era uma caixa de madeira que em cima dessa caixa chegava e pegava a neve e colocava em cima. Caramba, essa foi a primeira. Tô aprendendo, gente. Ó. Quando conseguiram criar o compressor e chegaram e criar... Gelar, tal. Isolar os primeiros gases, que o primeiro gás que tinha era freon, eles conseguiram fazer dentro da serpentina, daí você tinha troca de calor que você expandia, né? Aquilo ali e passava o ar e tornava ele gelado. A geladeira continua do mesmo jeito. A mesma coisa, ela não mudou nada. A única coisa que aconteceu é que ele chegava e fazia um bloco de gelo grandão e colocava em cima da geladeira. Não mudou nada. A única coisa é que agora você não precisava só da neve. Você poderia produzir aquele gelo. Entendi. Essa foi a grande... E essa linguiça vocês fazem na Castelões desde a época do seu avô? Sempre nós fizemos. Sempre fizeram? Sempre. E isso continua? A gente continua, de vez em quando eu faço algumas outras coisas. Eu tô com vontade de fazer no Duia, que
É um tipo de embutido também, mas ele é cremoso. Você passa no pão. Parece uma manteiga. Só que aquilo ali é pimentado, meu. É difícil. Não é que é difícil, mas... É igual... Você já comeu espaguete amatriciana? Já comi. Tão sem forte igual? Sem pimenta? Não. Eu não curto muito pimenta. Eu não sou muito um cara de pimenta. Não gosto. Então toda vez que alguém vem me falar, eu peço pra tirar, né? Ah, se puder não. Eu não sou de exagerar. Mas... Tinha um senhor que era muito amigo da minha família. E a família dele, acho que é a 4ª ou 5ª geração que vai na cantina. Então ele me conhecia. Ele, infelizmente, a Covid o levou, seu Erasmo. Puxa. Gostava muito dele, muito bacana. E uma vez ele chegou, uns 5 anos antes aí, ele falou: olha, eu não consigo mais viajar para Itália, já tinha muita idade. A única coisa que eu sinto muita falta é Amatrice, que é ali uma cidade que era da região, agora não me lembro. Eu sei que foi para Lásio e não era, mas até o pessoal da cidade acha que é da Úmbria. Tá. E ele falou, era comer espaguete amatriciana. Em Matrice o que tem, o importante é que eles fazem o guanciale. O guanciale é bochecha. Isso, a bochecha. Desta forma. Não é defumada, é seca. Então ele pega não é defumada a guanciale? Não. O guanciale correto, ele não é defumado, ele é seco. Então você chega, você tira a bochecha, pode ser com pele ou sem pele, você drena todo o líquido dela, né, com uma salmoura, os primeiros 7 dias, depois você chega e tempera, e aí você vai desidratando ele mais lentamente por um período maior. E ele pediu isso, falou isso daí e falou: se eu quiser eu tento fazer. E falou: olha, eu gostaria muito. E fiquei uns 6 meses fazendo teste. Até chegar num dia que falei: agora acho que tá legal. Chamei ele. Falei: quero que o senhor venha experimentar. Falei: mas você tá fazendo com o quê? Com bacon? Falei: não, com guanciale. Falei: onde você arranjou guanciale? Falei: deu trabalho. Mas eu arrumei. Porque no Brasil é proibido vender cabeça. Eu tive que meio que fora da lei pedir fui até um frigorífico pro cara chegar e me tirar as bochechas do porco para fazer guanciale. Aí ele chegou, foi lá experimentar, falou: olha, ainda tá faltando alguma coisa. Eu cheguei, dei mais uma afinada no sabor, e daí ele voltou de novo e falou: agora tá igual. Aí, pra minha surpresa, isso daí foi muito próximo do Natal, ele ia ser mais ou menos final de outubro. E ele tem vários filhos, tem 3 filhos que moram fora do Brasil. Tá. E daí ele chegou e falou: olha, eu vou fazer no começo de dezembro, eu vim todo mundo pra cá pro Natal. Eu quero fazer. Ele fez um almoço, acho que pra 30, 40 pessoas. Ele falou: quero só matriciana. Caramba. Então foi um negócio bacana de desenvolver. Se tem pão para fazer. E daí eu acho que eu comi tanto espaguete amatriciana com pimenta que uma vez eu cheguei e falei: vou fazer sem pimenta. Pô, não tem graça. Não tem a menor graça. Fica sonso. Não tem a cara dele, né? Não tem, cara. Ele acho que ele tem ali caráter próprio. Não dá. E eu faço o que é de doer. Agora eu vou experimentar o seu. Se você não gosta de pimenta... não, mas não tem problema. Eu vou experimentar. Mas não, eu faço até os dois. Eu já fiz essa experiência com alguns amigos. Tá. Eu fiz os dois e o cara falou: não tem graça. Come. Esse aqui eu descarto porque esse não tem graça. Não tem graça sem pimenta. Não vira. Não vira. Pô, que legal, chefe. Chefe Fábio. Chefe, infelizmente... Nós vamos terminar. Não tem problema. Mas, eu vou deixar para todo mundo. Pessoal, foi assim, fora de sério. Então nós vamos ter que fazer outro podcast com o Fábio, porque ele tem muita história, ele tem muita coisa para ensinar pra gente. E eu tô aqui boquiaberta, né? Porque o que eu aprendi com ele nesse bate-papo aqui, fora de sério. Fábio, obrigado de coração. Imagina, por estar sempre à disposição aqui. E eu espero em breve ir lá comer esse macarrão que, olha... não vejo a hora, pessoal. Pessoal, então vai ter pizza.
Tchau, gente. pra todo mundo, gente.